Acreditastes porque me vistes? Foi a pergunta que Cristo dirigiu para Tomé, naquele encontro em que Tomé agora já estava reunido com a comunidade. Meus irmãos e minhas irmãs, temos nós em Tomé aquele que é tido como exemplo de quem, para acreditar, precisa ver. Tanto é assim que nós temos o ditado entre nós: eu sou feito Tomé, só acredito vendo. Tomé ficou assim como símbolo de quem precisa ver para crer. Irmãos e irmãs, acontece que Tomé é de grande importância para a igreja e para o grupo dos discípulos nesta sua atitude de não acreditar inicialmente naqueles que tinham testemunhado, como nos diz o Evangelho de hoje: vimos o Senhor. Os outros discípulos contaram-lhe depois: vimos o Senhor. E Tomé tem dificuldade em acreditar naquilo que eles estavam relatando. Meus irmãos e minhas irmãs, quando vamos estudar os evangelhos, os evangelistas, vemos como esta atitude de Tomé, ela foi importante para toda a igreja, para expressar que nós não acreditamos simplesmente em uma conversa que foi criada. Os outros apóstolos não inventaram que tinham visto Jesus. Tomé, por isso, é importante, porque ele serve para demonstrar que a fé no Cristo ressuscitado não é baseado em uma historinha ou em uma conversa, como a gente diz também no nosso ditado, uma conversa para boi dormir. É uma história real, é verdadeira. Cristo de fato ressuscitou, e Tomé, ele então pede provas para acreditar neste Cristo ressuscitado. Ele ainda estava impactado com tudo aquilo que tinha acontecido desde a última quinta-feira em que Cristo tinha sido preso. Depois do momento da última ceia, em que Cristo vai para o Jardim das Oliveiras, lá é preso pelos soldados e os apóstolos fogem. Estava também Tomé impactado com tudo o que havia acontecido com Jesus. Os outros também estavam. Tomé é aquele que não se encontra na primeira aparição em que Cristo surge ou aparece ressuscitado para os seus discípulos. Mas nos diz a Escritura, e os Atos dos Apóstolos especialmente, que os apóstolos estavam reunidos todos no mesmo lugar, mas estavam com medo dos judeus, com medo de que os judeus ou as autoridades judaicas viessem fazer com eles o que tinham feito com Jesus. Eles não tinham visto ainda o Cristo ressuscitado. Eles inclusive vão dizer, quando os discípulos de Emaús chegam lá: é verdade que algumas mulheres nos deram um susto, chegaram aqui dizendo que tinham visto o Cristo, que ele não estava mais morto, que tinha ressuscitado, mas um dos nossos foi lá ao túmulo e as coisas se encontravam, não encontraram de fato o corpo dele. Inclusive Jesus, quando depois aparece aos discípulos, vai também repreender a todos eles na falta de fé deles, porque eles não acreditaram em Maria Madalena e naquelas que tinham visto o Cristo ressuscitado. Não foi apenas Tomé quem teve dificuldade em acreditar, os outros todos também.
Não acreditaram no testemunho de Madalena, pois era mulher, e o testemunho de uma mulher, na legislação, na lei judaica, não era tido como válido, não era levado em consideração. E por isso, quando Jesus ressuscitado aparece, vai então repreender a todos eles, porque não acreditaram em Madalena, no que ela tinha dito, que tinha visto Cristo ressuscitado, que tinha visto os anjos e que os anjos tinham dito que ele tinha ressuscitado. Meus irmãos e minhas irmãs, acreditar em Cristo não é acreditar em uma história inventada, criada há tanto tempo por alguns pescadores lá da Galileia. É acreditar no fato real de que Cristo ressuscitou, de que ele venceu a morte. Agora ele aparece para aqueles que são seus apóstolos, seus discípulos. Cristo não foi aparecer para Anás, nem Caifás, nem Pilatos, nem para Herodes. Estes continuaram em dúvidas se de fato Cristo tinha ressuscitado, porque os discípulos já estavam espalhando esta notícia. Os discípulos já estavam divulgando esse fato de que o Cristo havia ressuscitado. Certamente Herodes, Anás, Pilatos, Caifás estavam querendo saber se de fato Cristo tinha ressuscitado, se aqueles a quem ele tinha mandado matar estava de fato vivo. Mas para eles, Cristo não apareceu. Para eles, Cristo não se revelou, porque Cristo se revela para quem segue a Ele, para quem quer acreditar nele, para quem quer viver em comunidade. E foi isto que aconteceu. Jesus aparece para Tomé quando ele está na comunidade reunida. E quando ele está então na comunidade reunida, então Jesus aparece e aí então Tomé vai ver e vai acreditar e vai dar a sua profissão de fé: meu Senhor e meu Deus. Profissão de fé esta que nenhum dos outros, quando viram Cristo ressuscitado pela primeira vez, disseram. Certamente ficaram alegres, ficaram tão alegres que nem podiam acreditar que aquilo de fato era verdade. Tão grande tinha sido o impacto causado pela Quinta-feira Santa, pela Sexta-feira Santa e pelo grande silêncio do sábado, que nós chamamos de sábado de Aleluia. Eles ficaram tão impactados com tudo o que aconteceu e ao mesmo tempo ficaram tão alegres ao verem o Cristo ressuscitado, que nem tiveram esta profissão de fé que fez Tomé. Tomé aqui é alertado. Certamente os discípulos passaram a semana inteira conversando com Tomé. Ele de fato apareceu, ele de fato ressuscitou, ele apareceu para Pedro. E aí, 8 dias depois, conforme nos diz o Evangelho, Jesus aparece novamente e Tomé faz a sua profissão de fé: meu Senhor e meu Deus. Foi necessário Tomé não acreditar em um primeiro instante. Meus irmãos e minhas irmãs, é assim na igreja também. Cada um ajuda com o seu jeito, com as suas dificuldades, inclusive em crer. Com as suas dificuldades, com as suas limitações, com os seus problemas, com as suas quedas. Cada um que faz parte da comunidade é importante nessa comunidade. Ninguém pode desprezar, ninguém pode deixar de lado. Assim como Tomé não podia ser desprezado pelos outros, porque ele não acreditou em um primeiro momento. A comunidade acolhe Tomé na sua dificuldade em acreditar. Não expulsam Tomé porque ele não acredita em um primeiro momento.
Ah, Cristo ressuscitou, a gente viu tudinho, você não está acreditando, saia que não faz parte mais do grupo. Tem paciência com Tomé. Acolhe Tomé na sua incredulidade em um primeiro momento. E depois Tomé dará a sua ajuda também para todo o grupo e para toda a igreja, para toda a humanidade, ao mostrar que eles não acreditaram em uma conversa que foi criada, em uma conversa que foi inventada. Eles viram, eles tocaram. Depois São João, na sua carta que ele vai escrever, ele justamente vai dizer isso. Aquilo que vimos, aquilo que ouvimos, aquilo que nossas mãos tocaram, isto nós vos anunciamos. Não foi um sonho que a gente teve, não foi uma ilusão que a gente teve. Nós vimos, nós ouvimos, nós tocamos, ele ressuscitou. E Cristo não tem medo algum também diante daquela incredulidade de Tomé. Cristo diz para ele: Tomé, põe o teu dedo aqui e olha as minhas mãos. É isto que tu queres, Tomé, para acreditar? Colocar o dedo? Coloca o dedo aqui, vê as minhas mãos. Por que Tomé queria colocar o dedo? Por que Tomé queria colocar a mão? Para ver se tratava daquela mesma pessoa que na sexta-feira esteve crucificado. Porque as mãos, Cristo traz nas mãos as marcas da crucifixão. Cristo apresenta para Tomé: vê aqui, olha as marcas dos pregos. Os discípulos pensavam que estavam diante de um fantasma, também tendo dificuldade para acreditar. Jesus diz: vocês têm alguma coisa para comer? E eles oferecem peixe para Jesus. Jesus come diante deles, e Jesus vai dizer: estão vendo, eu estou aqui, eu estou em carne, eu estou aqui com o meu corpo glorificado, eu não sou um fantasma, vocês não estão acreditando em uma mentira, em uma ilusão, eu sou real. E assim, irmãos e irmãs, neste Cristo real que nós acreditamos, é assim que a igreja, ao longo dos séculos, ao longo das décadas, ao longo dos milênios, vai cada dia professando também a sua fé como Tomé: meu Senhor e meu Deus. E aí a gente pode dizer, assim como a gente muitas vezes diz na Santa Missa: meu Senhor e meu Deus, eu creio, mas aumentai a minha fé. Aumentar a nossa fé neste Cristo real, neste Cristo que venceu a morte, no Cristo vencedor de tudo e de todos. Que São Tomé nos ajude a cada vez mais acreditarmos no Cristo ressuscitado, vencedor da vida, o Cristo real. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Meditemos então, irmãos e irmãs, nesta profissão de fé que faz o apóstolo Tomé: meu Senhor e meu Deus.